Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa manhã. Estamos dando início a mais uma manhã com Deus. Como é bom poder estarmos juntos mais uma vez, para prestarmos culto ao nosso Deus, para louvarmos o seu nome, para poder agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Como é bom poder estar buscando a face dele logo pela manhã. Agora, nesse momento, vamos fazer uma oração, orar esse Deus tão grande, tão zeloso, tão cuidadoso, que nos ama incondicionalmente. Feche os seus olhos, se possível. Se não for possível, acompanhe com toda a reverência. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, bendito, exaltado, louvado seja o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és o pão, a água, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida. É o único, verdadeiro Deus. Não há outro como Tu, meu Deus, não há outro igual a Ti, não há nada que se compara à Tua grandeza, o Teu poder. Tu és o Deus de milagres, o Deus de promessa, o Deus que cumpre todas as Tuas promessas. Meu Deus, nós queremos reconhecer nesse momento a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa dependência de Ti. Reconhecer que sem Ti nada somos e que o Senhor olhe para nós, ó Pai, com a Tua compaixão, derramando sobre nós a Tua graça. Que nós possamos ser gratos, ó Pai, a Ti, por ser esse Deus tão cuidadoso, tão zeloso, pois até aqui o Senhor nos ajudou e que durante a noite o Senhor velou pelos nossos sonos. E logo ao amanhecer, ao abrirmos os olhos, as Tuas misericórdias já estavam renovadas nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer esse amor, esse zelo, esse cuidado. E que ao abrirmos os olhos, Tu possa ser o nosso primeiro pensamento. No decorrer do dia, seja o nosso principal pensamento. E ao anoitecer, ao deitar, possa ser o nosso último pensamento. Que nós possamos, ó Pai, não colocar nada diante de Ti, pois só Tu é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nesse momento, Pai, quero Te pedir que continue conosco em todo o tempo, abençoando todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que ainda irão ouvir, pondo Tua mão poderosa sobre aqueles que estão indo para o trabalho, para a escola. Também, Senhor, esteja protegendo aqueles que estão em casa, dando a Tua cura, colocando a Tua mão poderosa sobre aqueles que estão enfermos, que estão em leitos de hospital. Pai, que o Senhor atenda às necessidades de cada um conforme a Tua vontade e o Teu propósito. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo nossa mente e coração para ouvirmos a Tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, o fortalecimento para a nossa fé, e que possamos ouvir atentamente a Tua voz. Nos conduz, meu Deus, nos direciona, nos dê a Tua sabedoria que vem de Ti. Nos dê, Senhor, a capacidade de discernimento, de entender, e a alegria, o prazer de buscar a Tua face, o prazer de estar prestando culto, o prazer de estar meditando na Tua palavra de dia e de noite.
Obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, nosso Cristo Redentor, o nosso Salvador, que nós oramos e já agradecemos. Amém. Em Marcos, capítulo 10, no versículo 27, nosso Senhor Jesus Cristo nos afirma. Ele nos diz assim: Jesus, porém, fitando nele os olhos, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? Com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh!
Bom dia a todos, que o Senhor nos dê uma semana abençoada debaixo dos seus cuidados. O texto da nossa reflexão de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. O texto relata a primeira multiplicação de pães. Os discípulos tinham voltado de um trabalho missionário, quando foram de aldeia em aldeia anunciando o Evangelho. E agora Jesus os convida para um lugar retirado para descansar um pouco, porque era intensa atividade que eles tinham. Jesus curava, ensinava, socorria as pessoas e tomava todo o tempo. Diz o texto que nem tempo para comer eles tinham. E agora foram para um lugar mais solitário. Mas quando chegaram lá, havia uma multidão esperando por eles. E interessante, Jesus diz assim: e Jesus se compadeceu, compaixão, olhando as pessoas e sentindo compaixão, tendo empatia, percebendo as suas necessidades. E interessante, o texto diz que eram como ovelhas que não têm pastor, isto é, estavam expostas a todos os perigos, a todas as dificuldades. E Jesus se compadeceu daquela multidão. Uma característica de Jesus era a compaixão, olhar as necessidades e procurar satisfazê-las. E então ele ensinou, ele orientou aquela multidão, e a mensagem de Jesus era uma mensagem clara, simples, cristalina, diferente dos religiosos da época, que complicavam as coisas. E a multidão estava faminta do pão do céu, da orientação de Jesus, aquele pão que sacia a nossa alma, que nos dá paz, que nos dá tranquilidade. Mas chegou um momento que a multidão precisou de pão, pão mesmo, o pão nosso de cada dia. E aí Jesus, os discípulos vieram e disseram: Senhor, olha, manda embora esse povo, porque já está escurecendo, já caindo a noite. E aí eles precisam ir pelas aldeias e comprar o que comer e coisas assim, uma orientação muito prática até. E Jesus volta-se para os discípulos: olha, dai-lhes vós mesmo de comer. E imediatamente fizeram as contas: Senhor, para alimentar essa multidão, 200 denários.
Onde é que vamos encontrar pão para comprar? E certamente fizeram referência, pode ser que não tivesse esse dinheiro no caixa do grupo apostólico. 200 denários. O que representa isso? Um trabalhador braçal ganhava 1 denário por dia. Então seria 200 dias de serviço. Talvez aí 8 meses de serviço. E ele disse, não temos. Vamos comprar como? E o que é que vocês têm? Foi o que Jesus perguntou. E apresentaram alguns pães, alguns peixes. Jesus os tomou, os abençoou e saciou aquela multidão. Quando olhamos para aqueles que têm necessidades à nossa volta, será que somos tomados de compaixão? Será que percebemos, nos identificamos com a necessidade do outro? Às vezes olhamos com um olhar frio, isso é problema do Estado, é problema de outros, eu não tenho culpa nisso, mas Jesus não. Jesus puxava para si e percebia a necessidade das pessoas. Dai-lhes vós mesmos de comer. O problema era dele. Já mencionei em uma meditação anterior, uma frase de um escritor que diz o seguinte: quando eu tenho fome, é um problema material. Mas quando o meu próximo tem fome, isso é um problema espiritual. Eu tenho que me compadecer. Eu tenho que sentir a sua necessidade. Eu tenho que me identificar com a sua necessidade. E então, Jesus tomou, abençoou e sustentou aquela multidão. A preocupação de Jesus em satisfazer as necessidades básicas do ser humano. Ele sempre olha para todas as nossas necessidades e está disposto a satisfazer as nossas necessidades. E como cristãos, será que nós temos tido desculpas também? Não temos recursos. É uma desculpa muito comum para socorrer alguém. Não tenho recursos. Se tivesse, faria. Mas é importante lembrar que às vezes temos pouco, mas esse pouco pode ser repartido, esse pouco pode ser doado. E principalmente quando Jesus levanta os olhos aos céus e abençoa, o milagre acontece. Quando depositamos aos pés do Senhor o pouco que temos, certamente Ele transforma em muito. George Miller tinha uma rede de orfanatos e ele então, certo dia, não tinha o que dar de comer para as crianças. Ele orientou as crianças: vamos nos ajoelhar, vamos pedir a Deus. E assim o fizeram, e logo alguém bateu a porta, e era um leiteiro que disse: olha, o meu carro quebrou aqui, eu não quero perder esse leite, eu trouxe leite para vocês. Daqui a pouco alguém bateu a porta: olha, eu trouxe uns pães para vocês, e a criançada foi alimentada. Um Deus que age, que supre as necessidades, sejam elas quais forem. É importante pensar que vivemos na dependência de Deus. É o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Com a bênção de Jesus, o pouco se transforma em muito e as necessidades são satisfeitas. Estamos num momento, numa estiagem muito grande, há uma inquietação, há uma preocupação, mas o que é que podemos fazer? Vamos descansar no Senhor, colocar diante dele essa necessidade que temos. Certamente ele há de suprir as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, de certa feita, escrevendo a uma igreja, disse assim: olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Compaixão é o que Jesus tem de cada um. A misericórdia é o que ele tem diante das nossas necessidades. Ele procura supri-las de acordo com aquilo que precisamos. Precisamos colocar diante do Senhor, e a bênção dele vai fazer com que as necessidades sejam supridas. Que Deus nos dê confiança de depender dele. Que Deus nos dê compaixão em relação àqueles que estão à nossa volta. E que sejamos ousados em repartir com a bênção de Deus, para que as necessidades sejam supridas. Amém.
O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Obrigada, meu Deus. Chegamos ao fim de mais um culto a Ti, mas que nós possamos continuar esse culto no decorrer do dia com as nossas vidas. Nos conduz com Tua destra fiel, nos sustenta com Tua mão poderosa, nos guia em todo o tempo. O Senhor derrama Tua graça, Tua paz e continua, meu Deus, abençoando a todos nós, no nome santo e poderoso, amado Jesus Cristo. Amém. E que o Senhor abençoe e guarde a todos nesse dia.